Muito bem, pessoal, sou o Guilherme Saraiva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse canal nós falamos de devocionais, Bíblia, falamos também sobre o reino de Deus. E se você é abençoado por este conteúdo, peço que você curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e que você compartilhe essa mensagem com mais alguém que você conheça, para que esse canal seja entregue aí para mais pessoas, ok? Quero ler um texto com você hoje do devocional que se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Eu vou compartilhar aqui a tela com você para que você possa acompanhar aqui o devocional, amém? Seguinte, Mateus 22, 37 vai dizer o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. O que nós precisamos entender, principalmente nesse texto, é o seguinte: Respondeu Jesus. Para quem que Jesus está respondendo? Neste texto, Jesus está respondendo especificamente aos fariseus que estavam indagando Jesus. Deixa eu escrever aqui direito. Fariseus que estavam indagando Jesus a respeito da lei e dos mandamentos, ok? Esse é o primeiro aspecto que nós devemos entender, a quem Jesus está respondendo. E aqui Jesus está sendo questionado pelos fariseus não para que fosse ensinado algo a eles, mas para que Jesus de fato fosse posto à prova. Os fariseus não queriam aprender sobre Jesus ou algo de Jesus, eles queriam colocar Jesus à prova em relação àquilo que Jesus estava ensinando. Visto que os fariseus eram especialistas ali da lei, e a Torá, como vocês bem conhecem, existem mais de 600 mandamentos na Torá, e eles estavam ali indagando Jesus qual que seria o maior mandamento. Jesus responde o seguinte, dando continuidade ao texto: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Então aqui o que a expressão de todo o coração significa para nós? Se a gente traz aqui para anatomia, o coração ele é responsável por bombear o sangue para as nossas artérias. Aqui tá pequenininho, mas enfim. Bombear o sangue, ou seja, sem sangue não temos vida. Aqui eu entendo que Jesus está querendo dizer o seguinte: amarás o Senhor de todo o coração, assim como o coração é responsável por manter a vida, nós devemos amar o Senhor para que tenhamos vida abundante com Ele. E o coração ele traz esse aspecto, além da questão anatômica, ele traz o aspecto do coração ser o centro dos nossos sentimentos. Ok? Então, o coração ele é citado diversas vezes na Bíblia também com esse aspecto de ser o centro do nosso sentimento. Mas afinal de contas, o que significa amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento? Aqui no contexto bíblico, o coração ele também está relacionado a toda a parte de vontade, está atrelado às decisões, atrelado também ao afeto. Aqui, amar a Deus sobre todas as coisas significa que sem Deus é impossível viver. De todo o coração significa ter vida com Deus. Ok, o que significa amar o Senhor com toda a nossa alma? A alma aqui pode representar a nossa identidade. E buscar de toda a nossa alma significa viver para Ele. E viver para Ele não por conveniência, mas porque Ele é o centro das nossas vidas.
E aí, o que significa, né, de todo o entendimento? Deixa eu trazer aqui para baixo, para a gente poder dar continuidade a esse pensamento aqui. De todo o entendimento, significa que Deus ele não quer um amor cego. Cego, obrigado, forçado. Não, pelo contrário. Deus ele quer um amor inteligente. Um amor consciente. Deus quer um amor que pensa, que reflete, que conhece. Deus ele não quer que você o ame forçadamente. Deus não quer que você o busque por buscar. Deus quer que você busque ele de todo o seu coração, como nós vimos aqui. Ou seja, sem o coração nós não temos vida, porque não é bombeado o nosso sangue e nós não temos possibilidade de estar vivos. Da mesma forma, nós temos que amar a Deus, porque sem Deus é impossível vivermos. De toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso entendimento, né? Com a nossa identidade, o viver para Cristo, o viver para Deus é algo que nós precisamos fazer, não por conveniência, mas porque Ele é o centro das nossas vidas. E de todo o nosso entendimento, como eu disse, Jesus ele não quer um relacionamento de pessoas que não pensam. Jesus não quer um relacionamento de pessoas que são manada. Jesus não quer um relacionamento de pessoas que são movidas apenas pela onda, sabe? Pela vibe, pelo aquilo que está em alta. Não, Jesus ele quer um relacionamento que entrega amor e entendimento por completo. Amor inteligente, um amor que não é forçado, um amor consistente, que pensa, que reflete, que é consciente. E esse amor, através do entendimento, significa também algumas coisas que é importante que nós temos como meta. Porque isso significa conhecermos a Ele, conhecermos a Cristo por intermédio pela palavra, desenvolver maturidade espiritual. E além de tudo, de todo entendimento, significa Deus moldar a nossa identidade. Aqui ainda trazendo dos aspectos do coração. Deixa eu diminuir aqui. Significa que buscar de todo o coração Cristo precisa ser nossa prioridade. E aí a gente pode se perguntar, né? Qual que tem sido a minha prioridade? Será que está sendo a Cristo? Será que existem outras prioridades na minha vida que roubam ali o espaço de Cristo Jesus na minha vida? Então são aspectos que a gente traz aqui de um texto que tem 3 aqui linhas, um texto muito pequeno, mas que traz um significado gigantesco de anotações que nós podemos usar em nossas vidas. Então dentro da prioridade, o que eu busco quando eu acordo logo cedo? Qual tem sido o meu relacionamento com Cristo? E ultimamente a gente precisa pensar muito sobre isso, porque a maioria das pessoas, ao acordar, diretamente já vão estar ali envolvidas nas redes sociais. Pegam o celular, vão ver o que está acontecendo de notícia e tudo mais. E Cristo ele não está sendo prioridade em nossas vidas. E isso, da mesma forma como eu disse, o coração é responsável por bombear o sangue, as nossas artérias. Sem Cristo, nós não temos vida. Sem Jesus, nós não temos possibilidade de existência. A gente pode viver aqui no físico, mas espiritualmente nós estamos mortos. Então, qual que tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado como meta em relação ao seu relacionamento? Meta em relação ao seu relacionamento com Cristo. Relacionamento. A sua agenda de compromisso remete a Cristo? E qual que é a conclusão
Deixa eu até aumentar aqui a fonte. Qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso é muito simples. Jesus não está nos chamando para um amor superficial. Jesus não quer ter um relacionamento com seus servos superficialmente, sabe? Raso, sem profundidade, sem entendimento, sem conexão, sem relacionamento. Jesus não quer isso. Mas ele quer um relacionamento de entregas. Ok, você está falando tudo isso em relação aqui ao texto, né, de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, mas o que isso implica nas nossas vidas cotidianas? Tem mudanças significativas quando nós amamos a Cristo de todo o coração. A nossa vida muda. Nossa vida muda. Nós obtemos crescimento. Nossas prioridades passa a ter um alinhamento com os céus. E nossa identidade é restaurada. Então, é importantíssimo que nós venhamos, sem sombra de dúvidas, entender o contexto a qual Jesus aqui está respondendo, que eram os fariseus que tinham conhecimento completo sobre a lei, então eles não estavam perguntando qual que era o maior mandamento, eles queriam testar Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar ele de todo o nosso coração, trazendo os aspectos da vida humana, sem coração, sem vida, sem Deus, sem vida. Nós temos que buscar Deus com toda a nossa prioridade. E qual tem sido a prioridade de Deus em sua vida, né? A gente precisa entender que o coração é o centro dos nossos sentimentos, e na narrativa bíblica ela tá relacionada, o coração está relacionado à vontade, decisões e afeto. E nós precisamos entender que nós precisamos ter conhecimento, buscar com todo o nosso entendimento, porque com isso nós teremos aplicações muito práticas. Nossa vida muda, nós temos resultados, nós temos reconhecimento, as nossas prioridades são alinhadas e a nossa identidade é restaurada através de Jesus. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se esse devocional falou contigo, eu peço que você curta esse conteúdo, que você comente alguma coisa aqui, para que essa mensagem se torne relevante e mais pessoas sejam alcançadas.